Pessoal, essa pergunta sobre o MyoBrace é a doutora Patrícia quem vai responder. Responde aí, Pati. Um beijo. Oi, Dé. Vamos sim responder as perguntas que o pessoal está fazendo por aí. Acho que a mais importante que eu percebi que é muita dúvida por conta do nome MyoBrace. Ele tem aparecido em muito destaque, tem crescido muito o nome MyoBrace no Brasil. E seria para que serve o MyoBrace? Na verdade, a gente precisa, antes de responder para que serve o MyoBrace, que ele está dentro de um tratamento que a gente chama de odontologia miofuncional. É uma especialidade onde a gente, tratando disfunções, o aparelho MyoBrace entra como um auxiliar no tratamento dessas disfunções. O que seriam essas disfunções, Patrícia? A principal disfunção corrigida pelo sistema MyoBrace é a função da respiração. Não parece, muita gente não percebe, mas respira de forma errada, ou pela boca ou pelo nariz, mas de forma errada. Então, a primeira disfunção que o sistema MyoBrace trata é a respiração. Nossa, mas o que tem a ver respiração com dente, né? O que tem a ver respiração com o dentista propriamente dito? Quando o paciente respira errado, ele vai apresentar vários sinais, problemas de desenvolvimento crânio, maxilofacial e até desalinhamento dentário. Então, quando o paciente chega na nossa cadeira com os dentinhos tortos, a gente já sabe que tem alguma disfunção errada. E a primeira que a gente vai investigar é a respiração. Além disso, ele pode, não só os dentes tortos, mas também vai apresentar dores na ATM, dores nos músculos da face e também cabeça e pescoço, até ombros também. Também esse paciente pode estar apresentando ronco e apneia, ou se não está apresentando ainda, está em fase de desenvolvimento. Além disso, também o sistema MyoBrace consegue corrigir problemas de disfunção de apertamento dentário e bruxismo, que seria o ranger dos dentes. Então, o que o sistema MyoBrace trata? Para que serve o sistema MyoBrace? Para tratar todas essas consequências das disfunções. Então, as primeiras disfunções que eu já falei, respiração e também associado à forma de engolir errado. E quais são as principais consequências que o paciente nos procura para usar o sistema MyoBrace? Os dentes tortos ou desalinhados, crianças com problemas de crescimento e desenvolvimento maxilomandibular, dores na ATM, dores de cabeça relacionada à articulação, apertamento ou bruxismo, que seria simplesmente apertar ou ranger os dentes, e ronco e apneia. Mais uma pergunta interessante, essa daqui é muito comum, a gente ouve diariamente. Quanto tempo vai durar o tratamento com o sistema MyoBrace? Depende. Lembrando que a gente está trabalhando corrigindo disfunções. Cada paciente vai apresentar uma disfunção diferente da outra. E, além disso, cada paciente tem o seu limite biológico na resposta ao tratamento. Então, a média de tratamento de 1 a 2 anos, tá? Tudo isso, mais uma vez, depende. Porque tratar disfunções não é apenas usar o aparelho, por isso que a gente chama de sistema MyoBrace tratamento da odontologia miofuncional. Porque não é apenas usar o aparelho, junto com o aparelho a gente vai precisar corrigir alguns hábitos que o paciente tem. E correção de hábito não é simples, não é fácil. Então depende, mas em média de 1 a 2 anos. Olha que outra pergunta interessante sobre ronco e apneia. Como que o sistema MyoBrace vai trabalhar em relação ao ronco e apneia? Porque é muito comum o paciente também nos procurar a respeito do ronco e da apneia, dizendo que o médico que recomendou para que ele tratasse conosco e recomendando determinados tipos de aparelho, e quando a gente fala sobre o MyoBrace causa uma estranheza porque é um aparelho diferente. O importante sobre o sistema MyoBrace, não em relação apenas ao ronco e apneia, mas em relação a todas as correções de disfunção, porque ele vai tratar na causa. Não é apenas o uso do aparelho, que tem muitos aparelhos que vão reposicionar a língua e a mandíbula, porém não vai trabalhar no fortalecimento
dessa língua, que é o que realmente atrapalha durante o tratamento do ronco e da apneia. O sistema MyoBrace, por não ser apenas o uso do aparelho, mas a reeducação dessa musculatura e da respiração, a gente tem uma efetividade por estar tratando a causa do problema e não apenas o efeito. Então também, mais uma vez, em relação ao tempo de tratamento, ele vai variar de acordo com a resposta desse paciente mediante a reeducação muscular de língua, lábio, bochecha e da respiração. Olha a pergunta dessa mãe, que interessante. Eu ouço com muita frequência, praticamente todos os dias, quando o paciente me procura pela primeira vez. Ela pergunta: a minha filha já usou aparelho ortodôntico e os dentes depois de alguns anos voltaram a entortar, mesmo que ela tenha usado o aparelho de contenção pelo tempo que a ortodontista preconizou. Então, o que acontece? É exatamente sobre isso que a odontologia miofuncional está falando. A gente está falando de tratar a causa. Então, muitas vezes, por que a mãe, e eu acredito que muitos de vocês conhecem ou se identificam com isso. Eu mesma, Patrícia, eu tive 3 tratamentos ortodônticos e meus dentes voltaram a entortar. Até de fato a gente poder identificar o que faz esse dente entortar. Quando a gente identifica, quando o dentista identifica o que fez o dente entortar, ele vai lá, trata aquele problema e a gente fica tranquilo que esse dente nunca mais vai entortar novamente. A odontologia miofuncional, associada ao uso do aparelho MyoBrace, vai corrigir exatamente a causa. Então, a gente não chama o aparelho MyoBrace de um aparelho ortodôntico. Por ele estar tratando a causa dos dentes que estão tortos, ele promove uma estabilidade desse alinhamento dentário. Então, o que vai acontecer? A gente sabe hoje que os dentes entortam por conta das disfunções, a forma de engolir e a respiração errada. Quando a gente pega esse paciente que tem os dentes tortos, corrige a forma de engolir e corrige a respiração desse paciente, a gente tem como consequência um alinhamento dentário. Por outro lado, se a gente apenas corrigir mecanicamente com algum aparelho fixo, algum aparelho rígido, colocar esses dentes no lugar e não corrigir a respiração e a forma de engolir, ou seja, as disfunções musculares, esse dente vai entortar novamente. Então, por isso que a gente trata com bastante segurança os nossos pacientes, porque a gente sabe o que entortou, a gente vai tratar essas disfunções e vamos ficar tranquilos que esses dentes não vão entortar mais. Para você que é dentista, que se interessou pelo assunto, aqui na Clínica Débora Ayala a gente está com uma novidade, que são os cursos básicos e avançados em odontologia miofuncional do sistema MyoBrace. Então dá uma googada, Clínica Débora Ayala, lá você vai encontrar todas as informações para as nossas palestras e cursos. Débora, obrigada pelas perguntas, adorei responder, são realmente muito interessantes e muito frequentes no nosso dia a dia. Espero ter ajudado. Um beijo para os internautas e para você, Débora. Por que tem tantos profissionais hoje na clínica? Nós duplicamos a clínica. Então, com essa duplicação, eu consegui colocar outros profissionais de outros setores, que era o meu sonho. Então, eu consigo atender desde a mãe grávida, recém-grávida, ensinando os 1000 dias, até a pessoa de uma idade extremamente avançada, colocando holofor, próteses e dentaduras fixas, vamos dizer assim, bem numa linguajar para vocês, mas nós temos todas as disciplinas que atendem a todas as suas necessidades, ok? Vocês vão ver sobre essa expansão. Pessoal, uma coisa que eu também gostaria muito de poder passar para vocês, principalmente aos profissionais da nossa área, nós estamos dando palestras todo final de mês. Então, tanto a doutora Diva quanto a doutora Patrícia, que são 2 áreas extremamente inovadoras, nós estamos dando aulas para os especialistas ortodontistas que queiram saber sobre essa parte miofuncional. Então, todo final de mês aqui na clínica vocês vão participar. Um beijo!